Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, que as bênçãos do céu sejam sobre toda a sua família. Aonde você colocar os seus pés, que sejam abençoados. E tudo aquilo que vier à sua mão para ser feito, que seja abençoado em nome de Jesus. Nós estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2021. E a cada trimestre, dentro da EBD, que é a Escola Bíblica das Assembleias de Deus, é proposto um tema para estar estudando durante os 3 meses, ou um tema geral. E o tema geral desse terceiro trimestre de 2021 é o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Queridos, nessa pré-aula de hoje, que é a quarta pré-aula, o nosso quarto encontro do terceiro trimestre de 2021, o tema é Elias e os profetas de Acera e Baal. Queridos, então, nessa quarta lição que será ministrada dia 25 de julho de 2021 em todos os templos da Assembleia de Deus. Nós estamos estudando aqui esse tema maravilhoso, Estamos falando sobre os reis de Israel, sobre a fidelidade de Deus em meio à infidelidade da nação de Israel. Mesmo que a nação de Israel ela saia do plano ou ela fique fora da vontade de Deus, Deus continua com as suas mãos estendidas sobre a nação de Israel. Essa aula de hoje, esse quarto encontro nosso, será uma aula maravilhosa. E eu gostaria de convidar você, querido irmão, para nós irmos juntos até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma maravilhosa. Queridos, então nessa quarta aula nossa, ou nesse quarto encontro, o texto áureo se encontra em 1 Reis, capítulo de número 18 e versículo de número 38, que nos diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu toda a água. A verdade prática, que é aquele momento que a chave, que eu costumo dizer que a verdade prática é a chave para a lição, é aquele momento onde o comentarista ele nos convida para uma reflexão antes de introduzir ou antes de adentrarmos na lição. Então a verdade prática nos diz o seguinte: o Senhor sustenta com a sua mão forte, o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Então a verdade prática ela vem nos falando sobre isso. O comentarista ele traz essa reflexão, dizendo que o Senhor é quem sustenta todos aqueles que colocam na posição de dizer que Ele é o único Deus verdadeiro. Quero já no começo, querido amigo, querido irmão, dizer que quem sustenta você, através da verdade prática, que quem guarda a nossa vida e nos sustenta nessa caminhada é o Senhor nosso Deus. A leitura bíblica em classe, que é aquela base teológica onde o comentarista ele usa para nós pensarmos a base teológica, e eu gostaria de convidar você, como eu faço todas as aulas, para que você confirme essas referências, para ver se aquilo que o professor, aquilo que a pessoa está ministrando, se realmente ela tem base bíblica, se realmente o que o professor está dizendo, está a ministrar, se realmente faz parte das Escrituras Sagradas. Te convido para que você seja um bom bereano. Então, a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 24, versículo 26, versículo 29, versículo 30, versículo 38 e 39. E também se encontra no capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 14. Queridos, eu vou ler aqui apenas 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao versículo de número 24, que nos diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor,
e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o divida em pedaço, e o ponha sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invoca o nome do Senhor Deus. Um grande desafio, né, queridos? E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Querido, já aqui na leitura bíblica em classe, uma coisa que me chama muito a atenção, e nós vamos ver lá no segundo tópico, né, da lição de hoje, é que a briga aqui não era para saber qual era o maior Deus, mas a luta, a batalha épica aqui era para saber se aquele Deus que era verdadeiro responderia com fogo. Então guarde essa palavra dentro do seu coração. A batalha aqui não é para saber quem é o maior Deus, porque não há dúvida de quem é o maior. A batalha aqui é para saber quem era Deus de verdade. Baal ou Jeová, Baal ou Iavé, Baal ou Deus de Israel, o Deus dos cananeus, né? Deus de Sidom, o Deus dos vizinhos de Israel, ou o Deus de Israel. Qual era o Deus verdadeiro? Esta é a batalha épica que nós vamos encontrar dentro dessa lição de hoje. Queridos, então já na introdução aqui, no primeiro tópico aqui, o comentarista vai falar sobre o desafio, né? No primeiro tópico da lição vai falar sobre o desafio do Monte Carmelo. Gostaria de voltar um pouquinho aqui com os irmãos, com os professores, com os queridos amigos. Gostaria de voltar um pouquinho na aula passada para nós nos atualizarmos naquilo que nós falamos na aula passada e darmos continuidade nessa aula de hoje. Então, queridos, na aula passada nós falamos sobre o reino dividido, né? Falamos sobre o reino do sul, que está sendo governado, ou está sendo reinado, ou quem está reinando no reino do sul são os descendentes de Davi. Falamos também que o reino do sul está vivendo um avivamento dentro desse contexto que nós estamos aqui dentro dessa lição de hoje, tanto a passada como essa de hoje. Um avivamento que começa com o rei Asa, e esse avivamento vai dar continuidade com o seu filho, Josafá. Então, queridos, o reino do sul, que está sendo reinado pelos descendentes de Davi, está passando por um grande avivamento. E esse grande avivamento, ele se dá de uma forma maravilhosa dentro do reino do sul. E quando nós vamos para o reino do norte, desde a sua separação, ele continua vivendo, ou ele vai dar continuidade a uma vida de idolatria, a uma vida de apostasia. De forma que quando então Acabe chega ao trono do reino do norte, ou ele chega ao trono reinando sobre as 10 tribos do reino do norte, ele vai entrar pelo caminho da apostasia, ele vai entrar pelo caminho da adoração aos deuses cananeus, ele vai entrar pela apostasia da adoração dos deuses das nações vizinhas ali de Israel. E é interessante, queridos, que a apostasia ou a idolatria de Acabe foi tão grande que o escritor sagrado vai dizer que Acabe foi o pior de todos os reis anterior dele. Ou seja, Acabe ele vai levar a Israel ao pico máximo da adoração ou da apostasia. É interessante que Acabe ele chega a esse ponto de se tornar tudo relativo, né? Dentro do conceito de Acabe era normal, ou estava tudo dentro da normalidade. Adorar a outros deuses e adorar ao Deus de Israel era algo que poderia acontecer simultaneamente.
E é justamente dentro desse contexto, para complicar mais ainda, Acabe então vai casar com uma das princesas, né, de Sidom, por nome de Jezabel. E Jezabel, ela vai trazer, então, nós falamos na lição passada, Jezabel, ela vai trazer a adoração tanto de Baal, né, que era um deus adorado pelo povo de Sidom, e ela vai trazer também a adoração a Sera, a deusa Sera. E este vai ser o grande problema. E é justamente em Samaria é que vai se então instalar um dos templos de adoração a Baal. Queridos, quando nós falamos sobre Jezabel, há uma tendência, principalmente no meio pentecostal, que somos nós, né? Pentecostais, nós somos da Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal clássico, né? E há uma tendência no meio dos pentecostais de, quando fala de Jezabel, trabalhar a ideia de vaidade, né? Ligou-se muito a figura de Jezabel com a figura de usos e costumes, né? Ligou-se muito a figura de Jezabel com a figura de uso e costume, a figura de vaidade, né? Mas quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, e Jezabel, vai muito mais além do que uso e costume, vai muito mais do que batom, vai muito mais do que maquiagem, vai muito mais do que saia e calça. Eu não vou entrar dentro desse caminho. Mas quando nós pegamos a figura de Jezabel no meio pentecostal, ela está muito relacionada à questão de uso e costume, questão de vaidades e questão de batom e por aí vai. Mas quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que tanto Jezabel, dentro desse contexto, ela está muito mais relacionado ao abandono da adoração verdadeira. Jezabel, quando ela implanta ou quando ela traz o culto a Baal e a deusa Sera, quando ela traz para o contexto do Reino do Norte, junto com aquilo que eles já estavam praticando de idolatria, nós vamos ver que o culto, né, ao Senhor, o culto a Yahvé, o culto ao Deus de Israel, o culto verdadeiro, a adoração verdadeira, ela vai entrar agora em colapso dentro da nação de Israel. Então, querido, Jezabel é muito mais do que vaidade. Jezabel, dentro desse contexto, é abandono. Tanto a figura de Acabe como a figura de Jezabel, ela vai muito mais além do que uso e costume. Nós estamos falando aqui de um abandono à verdadeira adoração. Nós estamos falando aqui de uma apostasia. O culto verdadeiro. Deus está sendo tirado do centro da adoração para ser introduzido, ou foi introduzido, a adoração aos deuses cananeus. E aí nós pegamos também uma coisa interessante que nós precisamos de pensar quando falamos de Jezabel. Jezabel, ela se torna, além dela trazer o culto, a adoração a outros deuses para o meio da nação do norte, junto com Acabe, né? Nós estamos trabalhando essa ideia, tanto Acabe como Jezabel, que vai ser as duas figuras que vão trazer essa adoração. Nós vamos ver também que Jezabel, ela vai perseguir. Além dela trazer o culto, a adoração a outros deuses, ela começa também a perseguir e matar os profetas de Deus. Ela começa uma grande campanha. Ela usa a máquina, ela usa o Estado, ela usa o reinado, ela usa todo o seu poder, toda a sua influência, tanto para trazer o culto, a adoração, como também ela usa a máquina, ela usa o Estado, ela usa o reinado para perseguir os profetas do Senhor, para matar. Então esse é o contexto. Jezabel, dentro do contexto aqui, é sinônimo de apostasia generalizada. Então, Jezabel, dentro desse contexto, é muito mais do que a ideia de uso e costume que nós costumamos atribuir a ela, ou atribuir a qualquer pessoa que procura andar de uma forma, se cuidar, né?
qualquer pessoa que entra para o caminho, né, de se cuidar e por aí vai, há essa conotação negativa, vinculando essa pessoa com a pessoa de Jezabel. Mas como nós vamos para as Escrituras Sagradas, Jezabel está muito mais do que uso e costume. Então por que eu disse e eu estou trazendo isso dentro dessa aula? Porque nós precisamos de entender que Jezabel ela está muito mais além do que uso e costume. Jezabel é apostasia, é abandono da verdadeira religião, é abandono da verdadeira adoração. Jezabel é matar profeta. E muitas das vezes, nós como cristãos, nós matamos os profetas do Senhor, sufocamos os homens de Deus, sufocamos as mulheres de Deus, mas nós pegamos e criticamos só aquelas pessoas que estão ou andam, né, ou abrem mão de uso e costume, enquanto que nós matamos o profeta, perseguimos os servos e a serva de Deus, estamos com o mesmo princípio que Jezabel tinha em seu coração. Queridos, e é dentro desse contexto, então, é que vai surgir a figura do profeta Elias. Então, uma coisa que nós precisamos de ressaltar nessa aula de hoje, né, e como nós estamos trabalhando a ideia do Reino do Norte, nós precisamos de entender que Elias, a mensagem profética ou a mensagem profeta, né, a mensagem profética de Elias está sendo direcionado ao Reino do Norte. Então o ministério profético de Elias está sendo direcionado ao Reino do Norte. Nós precisamos de entender que não há uma apostasia generalizada nas 12 tribos. Embora que no Reino do Sul ainda há um requisito, um resíduozinho de apostasia, né? Mas a apostasia que está sendo combatida dentro do Reino do Norte. E é interessante que o profeta Elias, quando nós pensamos na saída do povo do Egito, desde a saída do povo do Egito até esse momento, nós vamos ver grandes manifestações apenas no ministério de Moisés. Agora, através do ministério do profeta Elias, nós vamos ver então manifestações poderosas da parte do Senhor. E por que essas manifestações, o porquê que Deus levanta o profeta Elias com autoridade extraordinária? E por que nós encontramos dentro das Escrituras Sagradas Elias com uma unção extraordinária, com tanta ousadia da parte do Senhor? É justamente o contexto que Israel está vivendo, o contexto que o Reino do Norte está vivendo, foi necessário que Deus levantasse um profeta com ousadia extraordinária para combater ou para trazer a mensagem. Porque o culto a Deus está deixando de ser o centro, ou Deus está deixando de ser o centro da adoração no Reino do Norte para ser os outros deuses, principalmente Baal e a deusa Acera. Queridos, então nós já estamos dentro do nosso primeiro tópico agora. Queridos, então nós estamos aqui nesse primeiro tópico, nessa batalha épica, né, entre o profeta Elias e os profetas de Baal, os profetas da deusa Acera. Essa batalha épica entre a apostasia de Acabe, a apostasia de Jezabel e o profeta Elias. Nós vamos ver aqui o primeiro tópico. O comentarista fala que o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Então nós vemos aqui o profeta está sendo ortogado, ele foi ortogado por Deus, revestido de poder, revestido de autoridade. E essa autoridade, desde que o povo saiu do Egito até esse momento, nós não havíamos, dentro da história de Israel, tantos milagres ou alguém com tanta ousadia da parte do Senhor. Mas o contexto exigiu que houvesse, ou Deus levantasse um homem cheio da autoridade, cheio da unção, porque nós estamos vivendo aqui que o culto a Deus está sendo substituído pelo culto a Baal, pelo culto à adoração aos deuses cananeus. E é interessante que quando o profeta ele traz essa mensagem profética para o rei,
Acabe, já que não haveria chuva, nós já vemos que começa-se a batalha. Uma vez que tanto Baal como a deusa Acera eram considerados os deuses da fertilidade, os deuses da colheita, os deuses da chuva. Então, quando o profeta ele traz essa mensagem profética que não haveria chuva, está diretamente confrontando também a adoração, a apostasia que havia em Israel. E é interessante que os deuses cananeus, os deuses de Sidom, os deuses que estavam sendo adorados dentro de Israel, não puderam fazer nada pela nação, pelo reino do norte. Vemos que houve uma fome, uma seca muito grande, e Acabe, movido pela sua idolatria, movido pela sua desejo, a sua fome de vingança, diz o texto que Acabe mandou procurar Elias em todos os reinos, ou todas as tribos, né? Em todo o reino do norte, como em todos os lugares, ele manda procurar Elias, porém Elias está sendo guardado, está sendo protegido, está sendo guardado pelo nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. E no final de 3 anos e meio, então, já findando 3 anos e meio de seca e de muita fome, né? E de muita adversidade, né? E de muita situação complicada dentro do Reino do Norte, Elias, então, ele se apresenta, ou Deus manda Elias se apresentar diante do rei Acabe. E nessa caminhada de Elias, então, ele encontra com um dos oficiais do rei por nome de Obadias. E Obadias é esse homem, né, tem todo um contexto aqui, esse homem responsável de levar a mensagem ao rei Acabe. E a mensagem é que o rei Acabe, junto com os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera deveriam comparecer ao Monte Carmelo. Veja, irmãos, mais de 850 profetas sendo sustentados pela coroa, né, pelos impostos do povo de Israel. Veja quanto homens e quantas mulheres idólatras estavam vivendo ali agora, dentro do território de Israel. E é interessante, queridos, que essa batalha épica conta, então, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera vai ao Monte Carmelo juntamente com toda a nação, né, com toda a nação, com todo o reino do norte. Eu penso que foi uma grande multidão para ver essa grande batalha, para ver essa grande batalha épica que houve naquele momento. Uma das maiores batalhas bíblicas, né? Uma dos maiores momentos, uma das passagens mais belas da Bíblia, onde nós vemos um confronto real entre o profeta de Deus e os profetas falsos, entre os profetas de Deus e os profetas das outras nações que estavam ali dentro de Israel. E dentro dessa batalha épica, nós vamos encontrar aqui, no segundo subtópico do primeiro tópico, o comentarista diz, o problema de não saber a quem adorar. Então o confronto justamente é isso, entre levar a nação de Israel à verdadeira adoração. Israel deveria abandonar esses deuses. Nós vemos aqui essa questão. Querido, muitas das vezes, quantas coisas nós encontramos nessa caminhada que nos tira da verdadeira adoração de Deus. É uma coisa que nós não podemos ter na nossa vida, é isso, né? Essa dificuldade entre adorar ao Senhor e adorar as outras coisas. Nós não podemos dividir a glória. Uma das coisas que Deus não aceita é dividir a sua glória, dividir a adoração. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Ou nós somos, ou nós não somos. E Israel estava dentro desse dilema. Ou eles adoravam a Deus, ou não adoravam a Deus. Ou eles serviam a Deus, ou eles deveriam servir a Deus e abandonar a adoração aos outros deuses. E nós encontramos aqui, então, no terceiro subtópico do primeiro tópico, a proposta de Elias. E qual foi a proposta, então, de Elias? Uma proposta muito bem aceita para aquelas pessoas que estavam observando. Elias, então, ele faz uma proposta que deveriam trazer 2 novilhos, né?
deveriam trazer 2 novilhos para ser sacrificado. Os 450 profetas de Baal deveriam, como ele era o número maior, deveriam começar os rituais de sacrifício primeiro. Então, eles deveriam matar o animal, fazer os seus altares, colocar lenha, e aquele Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Então, queridos, uma coisa que nós temos que aprender aqui dentro desse contexto também, querido professor, amigo, querido irmão, que o que está em foco aqui, ou o que está em foco aqui, não é se Deus era maior do que Baal. Porque isso não temos dúvida. O que estava em choque aqui, e a mensagem profética, a mensagem que está aqui dentro do contexto, era que aquele que fosse Deus verdadeiro, que fosse o Deus verdadeiro, responderia com fogo. Então, queridos, veja bem, aquele que fosse Deus de verdade, não o que fosse o maior, mas o que fosse Deus de verdade, responderia com fogo, consumindo todo aquele holocausto. No segundo tópico aqui nós vamos observar a oração, né? A oração do profeta Elias. Nós vamos então ver dentro dessa batalha que os profetas de Baal começaram a fazer o seu ritual. Primeiro, Elias deixa eles fazer primeiro. E eles começaram a fazer. Mataram o seu novilho, colocaram a lenha, fizeram o seu altar e começaram a invocar a Baal. Desde de manhã até no período ao meio-dia, eles continuaram invocando, invocando, invocando. E Baal nada de responder. Diz no texto, então, que Elias ele começa a provocar. Ele começa a caçoar, né? Ele começa a brincar. Ele começa a tirar sarro da cara dos profetas, dos 450 profetas de Baal, dizendo, olha, grita mais alto. Talvez o seu Deus saiu, foi dar uma volta. Talvez ele não esteja em casa. Talvez ele saiu para fazer uma compra, né, trazendo para um contexto, para a linguagem atual. Talvez ele saiu para pagar uma conta. Grita mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja tirando, né, um período de sono. Grita mais alto. Enquanto mais Elias falava, mais os profetas se auto-martirizaram, de forma que havia escorrendo sangue dos seus corpos, e nada de Baal responder à oração, ou responder à súplica dos seus 450 profetas. Querido, nós aprendemos uma lição maravilhosa dentro desse contexto, que Deus, ele é Deus verdadeiro. E aí nós vamos chegar, então, o profeta Elias tira eles, então, daquele local, e agora o profeta Elias, ele refaz o altar do Senhor. Ele pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E faz agora o altar a partir dessas 12 tribos. Ele pega o seu sacrifício, coloca em cima sobre o altar e coloca a lenha. E é interessante, queridos, que Deus ele não precisa de jeitinho, para que não haja dúvida, para que o povo de Israel não ficasse pensando que Elias havia feito alguma magia para pôr fogo sobre agora aquele altar. Elias manda encharcar. Primeiro ele cava todo um rego em redor do altar e manda encharcar todo o altar. Ele manda derramar água sobre aquele sacrifício e sobre aquela lenha. E diz no texto que ele manda a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Havia tanta água de forma que escorreu sobre o altar e encheu todo aquele rego, tudo aquilo que havia cavado em redor do altar. Para que não houvesse dúvidas, queridos. Porque Deus, ele não precisa de jeitinho, ele não precisa de dar jeitinho. O Deus que nós servimos, ele não precisa de emenda. Deus que nós servimos, ele é Deus para realizar milagres. Operando Deus, quem impedirá? Quando Deus quer realizar algo extraordinário, quem pode impedir? Querido professor, querido irmão, ressalte isso na sua aula. Que Deus não precisa de jeitinho brasileiro. Quando Deus está no comando, nada foge do controle de Deus.
No segundo tópico, então, nós vamos encontrar a oração do profeta Elias. Uma oração simples, porém uma oração poderosa, uma oração eficaz. Uma vez que os profetas de Baal passaram a manhã inteira clamando a Baal, mas Elias, ele vai fazer uma oração simples, uma oração simples, uma oração simples, uma oração objetiva, uma oração clara. No segundo subtópico, do segundo tópico, o comentarista ele coloca aqui para nós que Elias faz uma oração confiante. Vamos dar uma lidinha aqui? Em 1 Reis, capítulo 18, e versículo de número 36 a seguir, diz-nos assim, gostaria de ler para os irmãos, diz-nos assim o contexto. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 36. Você, querido amigo, querido irmão, que tem nos acompanhado através dessas pré-aulas, né? Através das redes sociais, através do YouTube, hein? Gostaria de convidar, abra a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, que diz-nos assim: E no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, veja que oração simples. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque. Elias ressalta aqui nessa oração que Israel estava debaixo de uma promessa, que Israel estava debaixo de uma aliança que o Senhor Deus fez aos patriarcas. Elias aqui chama à memória o povo de Israel para que eles voltassem à adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus dos seus patriarcas. Que eles estavam debaixo de uma promessa, e através dessa promessa que Deus faz a Abraão, a Isaque e a Jacó. E essa promessa chega então a toda a nação de Israel. E a promessa e a oração dele é uma oração simples, dizendo: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Fique hoje sabido que tu é Deus em Israel. Olha, que esse povo que está nos vendo, que esse povo que abandonou a verdadeira adoração, que esse povo que foi atrás de Baal, que esse povo que aceitou Jezabel, que esse povo que está aceitando, que Acabe que está aqui, que está aceitando a adoração, que aceita a adoração, que aceita o povo adorar Baal, aceita o povo adorar Acera. Esse povo que está vivendo em plena apostasia, que esse povo possa compreender que tu és o único Deus verdadeiro. Essa era a oração do profeta Elias, chamando o povo de Israel a se conscientizar que só havia espaço para o grande Deus, Criador dos céus e da terra. E nos diz assim no versículo: E que eu, hoje, sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Senhor, que esse povo conheça que eu sou profeta do Senhor. Que esse povo tenha consciência que eu sou um porta-voz, um mensageiro, um mediador. Que esse povo entenda que eu sou o mediador, que eu trago uma mensagem do céu para a nação de Israel. Que eles venham abandonar essa apostasia, que eles entendam que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Essa mensagem. Que eles entendam, Senhor, que eles mataram os profetas, que eles mataram aqueles que representavam o Senhor, mas que ainda sobrou um homem de Deus no meio deles. Que maravilha, queridos irmãos, queridos amigos. Então essa é a mensagem que nós encontramos dentro dessa aula de hoje, nesse quarto encontro nosso. É uma mensagem poderosa, é uma mensagem de restauração, é uma mensagem que nos convida a viver uma vida de plena santidade. E ele diz o seguinte ainda no versículo 37,
A oração dele é simples. Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Responde para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Querida, a oração de Elias, a oração dele é essa, ó Senhor. Não é uma oração pedindo para que Deus exaltasse ele, mas a oração do profeta é para que o Senhor respondesse e que o povo entendesse que Deus estava no comando e que Deus era o verdadeiro Deus de Israel. E diz no texto então que desceu fogo. Veja, irmão, que cena que é essa? No Monte Carmelo agora desce fogo do céu e consumiu toda a lenha que estava sobre o altar. E consumiu todo aquele novilho, de forma que consumiu todas as pedras, de forma que consumiu todo o pó, e de forma que o texto vai nos dizer que consumiu toda aquela água que estava dentro daquele buraco que Elias havia cavado em redor do altar. Que maravilha, queridos! Deus é Deus que ainda responde com fogo dos céus. Deus, Ele ainda é Deus que responde a nossa oração. Uma oração simples, mas uma oração verdadeira. Uma oração que não procurava autoexaltação, mas uma oração que procurava engrandecer o nome de Deus. Uma oração que procurava levar a nação de Israel à verdadeira adoração. E no término dessa oração, quando Deus desce fogo do céu, o povo que estava ali compreendeu que Deus era o verdadeiro Deus e o temor caiu sobre eles. E diz-nos o texto que Elias então dá a ordem e eles mataram os 450 profetas de Baal que ali estava. E então, esse segundo tópico termina dizendo para nós também que Elias ele ora ao Senhor por 7 vezes e depois de orar, então, desce chuva sobre todo o reinado do norte. Queridos, Deus vai nos mostrar aqui através dos seus milagres que Ele é Deus. Ele responde tanto através do fogo, como também responde através, trazendo chuva, dizendo que não era Baal, nem a Sera, que era o Deus verdadeiro, que estava sobre o comando das estações, mas quem comandava as estações todas sobre tanto Israel como o mundo é o nosso Deus. E assim agora eu termino esse segundo tópico para nós finalizarmos aqui e pensarmos um pouco sobre esse terceiro tópico. Queridos, então nós já estamos aqui no nosso terceiro tópico dessa quarta lição, dessa quarta pré-aula. Eu estou dividindo os tópicos assim para uma melhor compreensão. Então, aqueles irmãos terem visto que a minha aula é uma aula de cunho evangelístico, mas é uma aula também de cunho de subsídios teológico. Tenho procurado fazer da EBD um canal de evangelização. Então, dentro de sala de aula, o irmão tem toda a liberdade de trabalhar, pegar o que eu estou trazendo, junto com aquilo que o irmão já estudou, junto com aquilo que você já preparou, você superintendente, você mestre. Você pode usar a minha lição, a minha aula como base teológica, junto com aquilo que você já tem em mão, com seu material, junto com aquilo tudo que você já pesquisou. Espero que minhas aulas esteja sendo um canal de bênção na sua vida. Então vamos lá, irmãos. No terceiro tópico aqui, o comentarista vai falar sobre Elias em Horebe. Então nós temos aqui o profeta Elias, depois dessa grande batalha épica, né, entre Elias e os profetas de Baal e os profetas de Assera. Depois dessa grande batalha, a notícia ela vai chegar até Jezabel. E quando essa notícia chega a Jezabel vai ficar muito enfurecida com o profeta e promete matar ele. E o profeta, então, ele vai sair, né? Ou ele vai fugir rumo a Horebe. E depois de um dia de caminhada, né? No meio do deserto, ele vai parar, se assentar debaixo de um pé de zimbro. E aí o comentarista vai nos dizer aqui,
né? No primeiro subtópico do terceiro tópico, ele vai dizer os feitos e a exaustão do profeta. Queridos, então o profeta, ele vai se encontrar, né, cansado, ele vai se encontrar exausto da batalha, da peleja, depois de 3 anos e meio de seca, vivendo isolado na beira do rio Querite. Depois ele vai passar um período junto com a viúva, onde vai ser sustentado. E depois dessa grande batalha, o profeta se encontra no estado de cansaço. E é interessante que dentro desse contexto ele vai pedir a Deus a sua morte. Ele vai pedir para que Deus o mate, ou ele vai pedir para que Deus o leve, né? Ele vai pedir a sua morte e vai dizer que ele não é melhor do que ninguém. E nós começamos a entender algumas coisas aqui, queridos irmãos. Elias era um homem de Deus, um homem cheio, um homem revestido da autoridade, um homem cheio da graça de Deus. Mas houve um momento da vida dele que ele cansou. Queridos, nós também nessa caminhada, nós não somos super-heróis. Quero dizer para você, professor, para você, aluno, né? Nós não somos super-heróis. Há momentos na nossa caminhada que nós também queremos parar. Queremos desistir. Há momentos da nossa caminhada que nós não queremos. Nós queremos parar, queremos desistir do nosso ministério, queremos desistir da nossa chamada, queremos desistir de tudo que nos leva a cansar. Então o profeta, depois de uma grande batalha, depois de uma grande vitória, ele mergulhou em um estado onde ele precisava também de uma restauração. Ele se encontrava em um estado de angústia, um estado de canseiro. Ó, chega, Deus, para mim já deu, acabou. Mas é interessante, querido, que quando nós dizemos que acabou, que chega, que não queremos mais, que não dá mais, Deus sempre tem uma porta de escape. Quando Elias se encontra em um estado exaustivo, de canseira, Deus manda o anjo dele levar alimento para Elias. Deus manda o anjo do Senhor desperta Elias, lhe trazendo uma botija de água e um pão assado em brasas. E Elias, ele alimenta com aquele pão, ele bebe aquela água. E é interessante que quando ele alimenta daquele alimento, ele não sai caminhando, ele volta a dormir de novo. Tamanho era a canseira. Quantas das vezes, irmão, nessa nossa caminhada que Deus fala conosco, que nós voltamos a dormir, queremos desistir, queremos parar. Eu quero dizer para você, querido amigo, querido irmão, que há momentos sim na nossa vida que nós queremos parar, quer dizer. Não existe super-herói, queridos. As pessoas são tendenciosas a achar que não existe super-herói, irmãos. Todos nós, nessa caminhada, há momentos que nós cansamos, há momentos que nós estamos fadigados, há momentos que nós não estamos dando conta de carregar a carga, que nós precisamos ser alimentados. E é nesse momento, justamente, quando nós nos encontramos abatidos, fracos, é que Deus envia o seu anjo para trazer alimento para nós. Queridos, quantas das vezes nessa caminhada que nós pensamos que é o fim, acabou, não dá mais. E é justamente nesse momento que nós dizemos que não dá mais, é que Deus levanta alguém para nos fortalecer, para trazer pão e água para as nossas vidas. E diz-nos o texto que Elias se alimenta e volta a dormir. E o anjo volta e traz novamente alimento para Elias e acorda Elias, ele alimenta de novo, ele come aquele pão, ele bebe água novamente e diz que com a força daquele alimento ele caminhou durante 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe. Que maravilha, queridos! E eu quero nessa aula liberar uma palavra de Deus para você, nessa pré-aula. Quero liberar uma palavra da parte de Deus. Deus
dará alimento para você atravessar o deserto da sua vida. Eu não sei que tipo de deserto, meu irmão, que você está atravessando, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me ouvindo. Eu não sei que tipo de deserto que você está atravessando, mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso para te dar força para você caminhar nesse deserto. Por maior que seja o seu deserto, Deus tem um encontro marcado contigo ainda no Monte Horebe. Eu quero dizer para você, querido, que essa situação que você está vivendo não é o fim. Deus ainda tem uma grande caminhada com você. Deus ainda tem um encontro marcado contigo em Horebe. Ainda existe uma grande obra para você realizar para o Senhor. No terceiro subtópico do terceiro tópico, o comentarista vai dizer a resposta que Deus dá para Elias. Quando Elias pede a morte, Deus dá alimento. E Deus é dessa forma, querido. Quando nós pensamos que tudo acabou, é aí que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Quando nós pensamos que o nosso ministério, a nossa chamada vai acabar, é o momento que Deus nos levanta e diz que Ele ainda tem algo maravilhoso na nossa vida. E aí, para finalizarmos aqui, o profeta então chega no Monte Horebe, e é nesse Monte Horebe é que Deus vai falar com o profeta Elias. Elias está dentro de uma caverna aqui agora, e Deus vai falar com ele. E é interessante, queridos, é que quando Elias pensa que o seu ministério está acabando, Deus manda Elias voltar e ungir a Azael, rei da Síria. Ele manda ungir Jeú, rei de Israel, no reinado do norte, e manda então ungir Eliseu no seu lugar. Queridos, eu quero concluir aqui essa lição de hoje e dizendo para você que você tem toda a liberdade de explorar aquilo que eu não explorei dentro dessa aula. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu estou aqui finalizando esse vídeo e resumindo a história aqui. Queridos, o que Deus tem para você é maior do que você pensa. Quando você pensar que o seu ministério está acabando, lembra que Deus ainda vai usar você para ungir muitas pessoas. Deus vai te usar para alcançar muitas vidas ainda nessa terra. Quero dizer para você, querido irmão, que quando Elias pensava que o seu ministério estava acabando, que era o fim, Deus deu força para ele caminhar mais 40 dias e mais 40 noites, até chegar ao monte, ou até chegar em Horebe. E ali Deus falou com o profeta Elias, e o profeta Elias volta e continua ainda a fazer a obra do Senhor. Quero finalizar aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Espero que essa aula venha contribuir com a sua aula também, em nome de Jesus. Até a próxima aula, te espero para o nosso 5º encontro.